Bom dia, bom dia a todos e a todas. Vamos começar mais um Emberg Lives, hoje com a nossa convidada, a Chiara de Stefé. A gente vai tratar hoje sobre a questão da proteção à imagem e pornografia de vingança. Já estou convidando a Chiara para participar de mais uma live com a gente. Mais um Emberg Lives, hoje com a Chiara de Stefé, a grande amiga aí, uma grande amiga Chiara. Chiara, eu já estou te convidando e estou aceitando o seu convite também, mas não está indo, tá? Um minutinho, que a gente já deve começar aqui a nossa live com a Chiara. Bom, como todos vocês já sabem, o Berk Lives, na verdade, é exatamente o encontro, né? Que a Chiara não está conseguindo participar, mas já já a gente consegue aqui superar essa barreira tecnológica. Hoje a gente vai conversar sobre proteção à imagem e pornografia de vingança com a Chiara de Tefé. Chiara, eu também vou te mandar um convite. Estou te convidando aí. Ver se você consegue agora com o meu convite. Oi, Olá, tudo bom, Chiara? Bom dia. bom dia, tudo bem? Tudo ótimo, Chiara. Bom, na verdade, acho que eu nem preciso expressar, mas vou fazer aqui alguns registros iniciais, né? Primeiro, é uma alegria, né, conduzir essa live com você, Chiara. Né? Então, antes de mais nada, eu agradeço em meu nome, em nome do IBERC, do nosso presidente, Nelson Roosevelt, que já está nos acompanhando aí. Para quem não sabe, a Chiara é doutoranda e mestre em Direito Civil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, professora de Direito Civil do IBMEC, grande pesquisadora, tem diversos textos publicados sobre imagem, dados pessoais, questões relacionadas à tecnologia. E eu conheci a Chiara já há algum tempo, né? Então aqui já vou logo dizer a minha idade, mas eu tive a oportunidade de conhecer a Chiara ainda na graduação, quando ela estava na graduação, eu já era professor, e também de participar da banca de defesa da monografia da Chiara, há alguns anos atrás, né, Chiara? Então a Chiara hoje já está aí terminando o doutorado. Então, Chiara, prazer falar com você, conversar sobre esse tema, que eu sei que você já trata e estuda há tanto tempo, né? Então fica aqui desde já o meu registro e o meu agradecimento. Obrigada, Vitor. É um prazer enorme participar dessa live de um instituto tão importante como o IBERC. Então, agradeço muito ao professor Nelson Rosenwald, a você, a Rafaela, ao Faleiros por esse convite. Estou muito honrada no dia de hoje de fazer parte dessa fala sobre imagem e sobre pornografia de vingança, que é uma fala essencial para proteger as mulheres, para proteger dados pessoais, a imagem, a privacidade, e tenho certeza que vai ser uma manhã muito proveitosa para todos nós. Só queria deixar um registro que eu tenho muito carinho pelo Vitor. Vitor estava na minha banca de monografia, isso tem tanto tempo, né, Vitor? Um tempinho. E tem uma pessoa que eu admiro muito, aprendi muito com o Vitor, inclusive a como ser professora. Então é muito especial estar hoje aqui com ele. Já fizemos trocas, conversas, fofocas, né, Vitor? Exatamente. Enfim, é muito bom. Desde os idos ainda da gloriosa Nacional, né? Quando eu era substituto lá na Universidade Exato. Federal do Rio de Janeiro. Já tem um tempo isso. Chiara, você trabalha muito com questões relacionadas a direito civil e tecnologia. Então, assim, minha primeira pergunta para você é: a Chiara, é pessoa física, não a Chiara pesquisadora, a Chiara, pessoa física, é uma pessoa que gosta muito de internet, que realmente é uma pessoa que tem todos os aplicativos, né? Quantas. E aí, assim, além de eu querer saber um pouco a sua relação, pessoa física, com a internet, com as redes sociais, com os aplicativos, enfim. Você tem uma noção de mais ou menos quanto tempo você fica conectada nesses aplicativos e nessas redes sociais? Você tem esse cuidado ou não? Você é uma pessoa que realmente passa 24 horas aí ligado na internet? Vitor, eu vou ser muito sincera. Eu uso muito a internet, tá? Sou um pouco viciada em WhatsApp, um pouco viciada em Instagram. Gosto de aplicativos, porém, a minha agenda é uma agenda física.
E as pessoas sempre ficam surpreendidas com isso. Eu não uso o calendário da Google ou app semelhante. A minha agenda é física, né? Porque tem um controle de hábito, de compromissos. Então eu tento desvincular isso da rede, mas eu gosto muito de redes sociais. Quem me conhece sabe que eu respondo super rápido no WhatsApp. Eu durmo com o celular próximo. É um vício, né? Eu sempre trabalhei com a área de tecnologia. E na área de tecnologia, acontecem situações que você tem que responder muito rapidamente. Então, eu tinha que estar conectado e foi um hábito que continuou. Eu sei que não é saudável, pessoas, isso não é saudável. Usem menos a internet. Porém, inclusive nesse cenário pandêmico, eu acho que esse vício em internet aumentou bastante, né? O vício em redes, porque a gente usou muito para comunicação, e de fato, um aplicativo, né? O WhatsApp, por exemplo, o Instagram, são aplicativos muito interessantes. Você fica próximo em segundos de uma pessoa que você gosta muito e que está bastante longe de você. Mas já estudos mostram que o consumo de redes sociais, sim, tem que ser diminuído, e o uso excessivo de internet traz questões para a saúde mental. Eu tenho consciência disso. A questão é só largar mesmo, né? É implementar. O primeiro passo você já fez, né? Que na verdade reconhecer o vício. O segundo passo agora é trabalhar e tentar diminuir. Bom, mas na verdade, entendo muito quando você fala da agenda física, né? Porque eu sou metade analógico, metade digital, costumo dizer, né? Acho que a minha geração, ela tem um pouco, ela transita nesses dois mundos. Então, minha agenda é física, minhas anotações são ainda em caderno, em blocos de anotação, não é nem no Word, para você ter uma noção, Kiara. Então, ainda tem uma parte de mim que é completamente analógica e outra que gosta também um pouco das redes sociais. Bom, Kiara, vamos tratar agora sobre o seu tema especificamente. Você sabe que eu compartilho com você também do interesse, principalmente com relação ao direito à imagem, né? É um tema que a gente sempre discutiu, sempre conversou bastante. E, sem sombra de dúvida, é um tema que ganha uma importância muito grande nos últimos anos, em virtude aí dos avanços tecnológicos permitirem novas formas de captura, de armazenamento, de divulgação, de publicização dessas imagens, né? Então, assim, a gente vive cada vez mais no mundo imagético, né? As próprias redes sociais, né? Se o Instagram já foi uma rede social de imagem, né? Imagem estática, fotografia, hoje, inclusive, essa imagem agora cada vez mais se transforma em vídeo, né? É o TikTok, né? O TikTok talvez seja aí né, atualmente essa nova fronteira, e o próprio Instagram se tornando cada vez mais quase que um TikTok. O meu ponto central, né, e para a gente começar mesmo a discutir esse tema, é o seguinte: a proteção à imagem hoje, tanto na Constituição quanto no Código Civil, são suficientes, né, em outras leis, mas o arcabouço legal hoje é suficiente para o adequado tratamento do direito à imagem frente a essas novas tecnologias? Perfeito, Vitor. Quando a gente pensa em direito à imagem, é muito importante frisar a importância dos tribunais na interpretação e na construção do direito à imagem. Há mais de 20 anos, o STJ e o STF vêm contribuindo profundamente na forma como vamos trabalhar o direito à imagem e sua consequente reparação em caso de dano. Diante das novas tecnologias, diante de um cuidado maior do legislador com as liberdades individuais, a gente percebe que o artigo 20 do Código Civil é um artigo muito restrito, é um artigo que não dá a devida autonomia ao direito à imagem. É necessário sempre, então, fazer uma leitura conforme a Constituição do artigo 20. E digo mais, é uma leitura conforme a Constituição e muito alinhada com as novas tecnologias e as novas formas de ser e estar no mundo. Porque é importante que o direito dialogue com as práticas sociais, com as práticas de comunicação e com a própria cultura. A gente não pode ter um direito que vá de encontro com as novas formas comunicacionais, com as novas formas de exposição do ser humano.
Então, a gente tem que ter um alinhamento muito preciso das instituições, da regulação, para que haja uma proteção coerente e adequada à nossa realidade social. O direito à imagem, ele, na verdade, cada vez mais ganha aí novas dimensões, se a gente assim pode dizer, né? Então, a imagem não é somente uma imagem retrato, né, uma fotografia, mas também imagem atributo. De que forma, hoje, principalmente com as múltiplas formas de captura, né, tanto da nossa imagem retrato, mas também das nossas características e atributos essenciais, mas de que maneira hoje, de fato, a gente protege, tutela o direito, né? E gostaria que você explicasse um pouco para quem está nos ouvindo aqui, porque o nosso público é muito heterogêneo, mas de que maneira a gente tutela também a imagem atributo, e não somente essa imagem retrato, né? Só para que a gente possa compreender melhor que não é somente uma representação fisionômica nossa que está em jogo. Exato. A melhor doutrina vai entender que o direito à imagem teria, então, duas dimensões. A imagem retrato, que é o aspecto externo, é o aspecto fisionômico da pessoa, pode ser numa foto, em um vídeo, essa é a nossa imagem retrato. A imagem atributo, como muito bem trabalhada pelo Carlos Afonso Souza, pela Maria Celina Bodin de Moraes, a imagem atributo vai ser, então, os atributos da pessoa natural, o seu comportamento, o seu modo de ser, a forma como ela se apresenta ao mundo. É interessante notar que na imagem atributo estamos preocupados, então, com as características reais, com os atributos reais daquela pessoa natural. Podem até mesmo ser atributos negativos, não elogiosos. Isso não entra no mérito. O que é importante é que a pessoa de fato tenha a sua imagem atributo preservada, sem alterações, sem atribuições indevidas a ela. Tanto faz se é algo negativo ou positivo. É uma proteção, então, que se dá ao comportamento, ao modo de ser, ao seu humor, às suas características. É como se fosse um retrato que buscasse as características, os atributos e comportamentos daquela pessoa. Então, para a proteção do direito à imagem, nós pensamos muito na tutela inibitória, de cunho processual, na tutela de remoção do ilícito e também nas tutelas reparatórias, quando a gente pode pensar no dano moral, no dano material e, em alguns casos, de uso indevido de imagem, podemos também trabalhar a questão do lucro da intervenção. Chiara, você ressaltou corretamente o papel dos tribunais, né? Até mesmo no desenvolvimento mesmo de todas as questões relacionadas ao direito à imagem, e nós sabemos como esse papel foi fundamental. Tem uma crítica que já é uma crítica até antiga, mas que eu me recordo muito do Bruno Levick, que ele fala que o artigo 20 ele acabava promovendo uma cultura da autorização que, em definitivo, não é o mais compatível com a ordem constitucional, né? Ou seja, há outros, né, direitos fundamentais em jogo, né? Há outras liberdades comunicativas que devem ser sopesadas, portanto, com o direito à imagem. Dentro dessa linha, qual que é o papel da autorização, qual que é o papel do consentimento dentro do direito à imagem? Perfeito. O consentimento não é, nem nunca será, a única base legal para eu tratar um dado. E também nem é, nem nunca será, a única forma, a única via para eu utilizar uma imagem. É importante que fique muito claro que há possibilidades de uso de imagem que vão muito além do consentimento. Podemos, inclusive, fazer um paralelo com a Lei Geral de Proteção de Dados. A imagem, a priori, é um dado pessoal. Quando olhamos o artigo 7º e o 11, verificamos que há várias bases legais para além da imagem, para além do consentimento, certo?
E é importante também que fique claro que nós temos que proteger os direitos da personalidade, sendo a imagem um deles, mas também as liberdades individuais, as liberdades fundamentais. Então, pensar em só consentimento é uma via muito restrita e, na prática, absurda. Isso ia inviabilizar toda atividade jornalística, toda forma de acesso à informação. Isso ia inviabilizar até mesmo os slides que nós, professores, produzimos para as nossas aulas. Vamos pensar na finalidade didática. Se eu vou contar um caso sobre uma pessoa pública, um caso que é um leading case, poderia colocar a imagem dessa pessoa sem, claro, seria uma cena constrangedora? Poderia, claro. Temos que pensar em finalidades lícitas, em finalidades que vão ter respaldo constitucional, respaldo nos tribunais. Por exemplo, uma finalidade didática, cultural, informativa, jornalística. Sabemos que o uso comercial vai ter restrições óbvias, né? O uso comercial é um cenário completamente diferente, porque busca-se lucro, busca-se explorar a imagem de alguém para obtenção direta de lucro. Aí sim o consentimento de fato tem um peso muito maior. Mas há cenários em que é importante o uso da imagem e não será necessário solicitar consentimento, porque há outros valores, normas e preceitos que vão embasar essa utilização. Chiara, você falou da finalidade comercial, que era exatamente o ponto que eu quero tratar a partir de agora. Como é de conhecimento de todos, nós temos a súmula 403 do STJ, que é exatamente a súmula que trata, né, da questão do uso, né, da imagem para fins econômicos ou comerciais, e que diz que independe da prova, né, ou de prejuízo, inclusive, a indenização pela publicação não autorizada nesses casos. Mas nós também sabemos que a finalidade comercial não pode ser vista como um critério estanque, rígido. Ou seja, nós também temos algumas exceções em relação ao uso autorizado para fins comerciais, como, por exemplo, quando a gente está diante de fato histórico, de repercussão social, entre outras hipóteses. Na sua visão, apesar da importância da súmula 403 do STJ, a finalidade comercial, ela de fato é um critério importante, mas é um critério que deve ser visto isolado ou ele deve ser sempre contextualizado também com outros critérios? Todo o uso de imagem, né, em todo o uso de imagem é importante observar o contexto, certo? Porque em alguns casos eu já verifiquei o diálogo do uso comercial com o uso jornalístico. Em algumas publicações, em algumas revistas, as próprias biografias não autorizadas, né, que é um tema super polêmico. Uma biografia publicada por uma editora é um uso jornalístico ou um uso comercial? Ou temos os dois casos aqui. O caso da biografia eu acho muito desafiador. Algumas revistas que versam sobre celebridades também acho muito desafiador, porque se mistura, né, a questão do acesso à informação, a questão do viés comercial. E como é que fica essa tutela? Porque há muito tempo, toda vez que há um uso comercial, sem autorização, dano moral é ré ipsa, né? Você utiliza a imagem de alguém para fim comercial sem consentimento, súmula 403. A pessoa já teria direito a uma compensação por dano moral em ré ipsa. Mas o que significa, de fato, esse uso econômico ou comercial? Que a súmula, salvo engano, também menciona uso econômico ou comercial. O que seria isso? Certo? Será que, de alguma forma, isso pode, ou melhor, será que, de alguma forma, isso vem sendo mitigado? São vários desafios para pensar a imagem. Eu lembro que quando eu escolhi esse tema para a dissertação, e foi uma escolha difícil em alguma medida, eu me deparei com várias situações problemáticas e eu vi que o contexto era muito importante. O contexto, a finalidade do agente,
as razões da utilização. Era muito importante, então, observar o todo, os interesses envolvidos. E aí vamos falar um pouco mais dos critérios, né? Que eu acho que é importante não estar tratando do direito à imagem, exatamente porque são eles que vão definir, né, se de fato houve uma violação ou não, se o uso é legitimado ou não. Já há algum tempo, né, não é tão recente assim, a doutrina vem desconstruindo alguns parâmetros que eram praticamente dogmas até algum tempo atrás, que era o uso de imagem de pessoas públicas ou notórias e o uso de imagens, né, colhidas em locais públicos, né? E a doutrina teve aí um papel muito importante na afirmação do direito à imagem enquanto direito da personalidade e veio desconstruindo esses parâmetros, esses critérios, pelo menos enquanto parâmetros isolados, né? Enquanto parâmetros né, desvinculados aí de uma análise mais circunstancial, né? De uma análise realmente atrelada a outros critérios. E aí são dois pontos, Chiara. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a desconstrução desses parâmetros, principalmente de imagem, né, de pessoa pública, notória, ou de local público. Nós temos alguns casos interessantes, né? Principalmente no STJ, né? Desde o caso Topless, né, em Florianópolis, passando também por outros casos, né, relevantes. Mas o ponto central e aí também queria te ouvir um pouco, o próprio direito à imagem, o STJ, ele vem criando algumas teses e depois vem desconstruindo. Então, por exemplo, a utilização de imagem de pessoas em estádio, por exemplo, desde que não esteja extremamente bem individualizada, recentemente tivemos uma decisão que mudou um pouco o rumo, né, da jurisprudência que vem sendo construída. Então, eu queria te ouvir um pouquinho sobre esses parâmetros e a maleabilidade deles, né? A fluidez um pouco que a gente vem trabalhando os parâmetros, né, em relação ao direito à imagem, ao uso, né, da imagem. Perfeito, Vitor. Esses critérios, né, são muito interessantes. Eu gosto muito de questionar, de trabalhar esses critérios. Inclusive, eu tenho um artigo sobre isso no livro Direito e Mídia, que eu coordenei junto com o professor Anderson Schreiber, com o Bruno Terra. Eu escrevi exatamente sobre isso. Ponderação entre o direito à imagem e a liberdade de expressão. Critérios. Quando a gente pensa em critérios, eles não podem ser pensados isoladamente. São mais alguns argumentos para a gente refletir sobre os interesses em jogo no caso concreto. E quais são esses critérios? Podemos pensar na ideia de pessoa notória, lugar público, interesse jornalístico, veracidade do fato, forma de exposição do fato. Há uma série de questões que nos auxiliam a entender se aquela exposição, se aquele uso da imagem foi lícito ou ilícito, se foi algo abusivo ou não, se há um dano indenizável ou não. Sabemos que há algumas flexibilizações tradicionais quando se trata de pessoa notória, quando se trata de imagem captada em lugar público e quando se verifica que há um interesse público relevante que respalda a divulgação do fato com a imagem. Então, é importante observar esses critérios, não como situações estáticas, nem mesmo de forma isolada. Mas observar é muito interessante para o debate. E a gente verifica que o STJ, principalmente a ministra Nancy Andrighi, ela tem um cuidado incrível, né, com a construção desses julgados, com o debate que envolve a promoção da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa, porque, de fato, as liberdades fundamentais são essenciais para a democracia, mas temos que também proteger os direitos da personalidade. Então, observar com cuidado questão de notoriedade do retratado, expectativa de privacidade do retratado, se era ou não um lugar público, se há interesse público, finalidade do uso. Isso é muito importante. Cara, a gente tem muitos, né, e até antes da gente entrar em pornografia de vingança, que vai ser exatamente, né, talvez o grande tema que a gente vai tratar hoje.
mas a gente tem muitas possibilidades de uso em desacordo, vamos assim dizer, com os bons parâmetros de utilização, né, da imagem, de divulgação da imagem. E aí eu selecionei alguns casos aqui, né, algumas situações que eu queria ouvir um pouco você. O primeiro deles seria exatamente a criação de perfis falsos em redes sociais virtuais. Né? De que maneira você entende que a criação desses perfis falsos, de fato, tem a violar, né, não só a imagem, mas já que a gente está tratando aqui de proteção à imagem, a imagem dessas pessoas? Bem, havendo a criação de um perfil falso, a utilização do nome, a utilização da imagem retrato e também a lesão à imagem atributo. É possível também, em alguns casos, pensar em lesão à própria honra do titular. Muitas vezes, esses perfis falsos são utilizados visando causar danos a terceiros. No momento que alguém cria um perfil falso, ele finge ser alguém que não é. E tem comportamentos, geralmente, danosos a terceiros. E esse cenário traz uma situação lesiva muito grave. A pessoa que ali está sendo exposta, que ali está sendo retratada. E a questão dos perfis falsos é muito comum em mídias sociais, em ambientes online. Por isso que é tão importante uma verificação de identidade mais precisa nas plataformas. É claro que não deve ocorrer uma coleta em massa de informações, porque isso violaria a LGPD. Porém, uma verificação um pouco mais precisa da identidade em algumas plataformas se faz muito importante. Cada vez mais, essas plataformas digitais vêm recebendo mais serviços. Cada vez mais, essas plataformas digitais vêm oferecendo mais funcionalidades. Por exemplo, determinada rede social antes era só para comunicação. Agora permite pagamento. Determinada rede social, não citarei nomes, antes era apenas para comunicação. Hoje é possível ter um marketplace dentro dessa rede social. Então, esses ambientes vêm oferecendo várias funcionalidades. E quanto mais complexo é o ambiente, mais importante é que, de fato, entender quem está produzindo um perfil e com quem a gente está se relacionando no outro lado, para evitar dano, para evitar fraudes. Cara, você acabou de mencionar agora, a gente acabou entrando um pouquinho na questão dos provedores, né? Então, já vou linkar uma outra pergunta, porque também é plenamente possível a indexação por provedores de pesquisa, né? A gente tratar um pouquinho de provedor de pesquisa, de conteúdo em desacordo com as características atuais do indivíduo. E não somente essa indexação, mas também a muita utilização de imagens em arquivo completamente descontextualizadas, né? Num momento, né, posterior e com outra finalidade. Dentro dessa linha, na sua opinião, como que fica a responsabilidade desses provedores por essa indexação, né? E da mesma maneira, como que fica também a questão de publicação de imagens de arquivo num contexto completamente desatualizado, por exemplo, em notícias, né, em matérias jornalísticas, enfim. Perfeito. Como a gente já falou, a questão do contexto para o uso da imagem é muito importante. Contexto, finalidade, forma de exposição da imagem. Porque um ponto também muito interessante é porque não é porque a situação é verdadeira que ela pode ser divulgada de qualquer forma. Então, a forma de exposição, o contexto, a finalidade, a atualidade da questão, tudo isso são pontos a ser ponderados. A atualidade é muito importante. É muito importante que o indivíduo seja exposto da forma como ele atualmente é. Todo mundo tem direito de se reinventar, de mudar de ideia, de ter outra forma de comportamento, ter outras crenças. Então, atualizar o banco de dados é muito importante, permitir retificações e atualizações também é muito importante. Isso dialoga diretamente com o direito à liberdade de informação. Porque se eu permito que a parte atualize um dado
retifique um dado, eu vou promover à coletividade uma informação de mais qualidade. Isso é diretamente importante e afeta diretamente quem tem acesso direto a esse ambiente. Então, o provedor que tem acesso direto e poder de gerenciar sobre o conteúdo, ele assim deveria agir. E podemos trazer isso da Lei Geral de Proteção de Dados, do artigo 18, pensando em provedores que têm poder direto de gerência. Por que eu estou batendo nisso? Pode falar, querida. A identidade é dinâmica, né? E a internet, mesmo quando a gente fala que ela não esquece, ela não pode ser uma âncora na vida do indivíduo, né? De maneira a não permitir que a gente possa se reinventar, né? E possa ter novas formas de expressão, né? Então é importante também que a gente tenha isso em mente, né? Porque senão a internet, dentro de um grande repositório, né? Se entendido como um grande repositório de arquivos e informações, a gente nunca vai poder, né, reconstruir uma nova vivência, né? Compartilhar novas experiências, porque estaremos sempre atrelados a um passado. Exato, muito bem, né? A personalidade é dinâmica, nós somos dinâmicos, né? Hoje em dia, as questões são fluidas, as questões se alteram muito rapidamente, é a questão da liquidez. A liquidez se reflete, inclusive, na nossa própria forma de ser. É um diálogo, é uma dinâmica constante. E é importante que o ser humano tenha essa possibilidade de se expressar e se manifestar de formas sempre coerentes com a sua realidade atual. A questão dos provedores de pesquisa é uma questão delicada, porque eles fazem a indexação de sites a partir de palavras buscadas. O provedor de busca, ele não tem gerência sobre os sites encontrados. Ele não tem gerência sobre os conteúdos que se encontram nos sites buscados. Isso é importante frisar, né? O provedor de pesquisa X não vai ter gerência sobre o conteúdo que se encontra no site Y. Para alterar o conteúdo que se encontra no site Y, eu teria que falar com o gestor desse site Y. Isso é importante sempre que fique muito claro, né? O provedor de pesquisa faz uma pesquisa conforme as palavras-chave que você inseriu. É claro que há questões também interessantes quando se usa um provedor de pesquisa. Por exemplo, quando você usa no seu dispositivo particular, você vai perceber que a pesquisa vai ser mais específica, que a pesquisa vai ser mais personalizada, porque há uma coleta contínua de dados pelo provedor de pesquisa, por terceiros, tem cookies atuando. Então, há um tratamento de dados envolvido nesse cenário. Há alguns sites que, por vezes, são ranqueados para terem maior visibilidade numa busca. Há uma série de questões que a gente tem que debater. Porém, impor ao provedor de pesquisa que faça uma desindexação genérica de conteúdos me parece algo excessivo. Temos, porém, exceções. Um exemplo que eu acho muito importante, já entrando no próximo tema, certo? Pensem num cenário de divulgação não autorizada de imagens íntimas. Eu notifico o provedor de busca falando, olha, esse e esses sites, ou seja, eu indiquei o URL, eu indiquei os sites em questão. Esses sites estão divulgando imagens íntimas minhas sem autorização. Por favor, afaste da busca relacionada ao meu nome. Esse é um pedido expresso, é um pedido específico e que pode ser executado. Tanto é que um grande provedor de busca, nos seus termos de uso, até a última vez que eu li, permitia esse tipo de notificação extrajudicial. E dizia que, notificando adequadamente e indicando os URLs, ele afastaria da busca relacionada ao nome. Isso é viável.
Se você identifica os URLs, se você está de acordo com os termos de uso, se é uma situação realmente grave e impactante, que tem que ter uma ação do provedor, mesmo sem uma ação judicial, aí eu vejo uma razoabilidade. Mas sempre com uma indicação específica, uma comunicação feita adequadamente ao provedor de busca e em situações excepcionais. Ele vai só afastar da busca relacionada a uma palavra-chave. Ele não vai tirar o site do ar, não vai remover da fonte. Para remover da fonte, tem que comunicar ao provedor de aplicações responsável pelo site. Ficou claro? Ficou claro? Ficou claríssimo, Chiara. Claríssimo. Tá bom. Bom, Chiara, não tem como a gente... Eu vou só fazer uma pergunta que a Deusa Justiça fez aqui. E já vou emendar no tema principal, que é pornografia de vingança, né? Mas o arroba, que é Deus da Justiça, né? Fez a pergunta, um shopping que divulga imagens de pessoas. Em uma ficou faltando aqui, né? Mas imagino eu que deve ser um comercial. A Chiara já tratou um pouco desse assunto, mas só para a gente não deixar aqui os seguidores sem nenhuma resposta. Então, divulgação de imagens de pessoas. Vitor, eu acho que você ficou sem som para mim. Tá me ouvindo? Eu não tô conseguindo te escutar. Não? Não tá me ouvindo? Agora voltou, agora voltou. A Então pergunta deve em ter dado si eu algum não problema peguei aqui. toda. Bom, primeiro da Deusa Justiça, segundo, né, sobre shopping center, divulgação de imagem, né, dentro do shopping. Segundo o que é pornografia de vingança, no que consiste esse fenômeno e por que esses casos ficaram tão preocupantes aqui no Brasil nos últimos anos. Quando a gente pensa em pornografia de vingança, é importante olhar, na verdade, o gênero, tá? Porque pornografia de vingança é uma espécie. Nós temos um problema, que é a divulgação não autorizada de imagens íntimas. O que é a divulgação não autorizada de imagens íntimas? É quando uma pessoa tem acesso a imagens íntimas e divulga esse material sem autorização dos retratados. Pode ser uma foto, pode ser um vídeo, e a divulgação pode se dar pelos mais variados meios. Por um e-mail, por uma rede social, por uma comunicação qualquer. Então, a divulgação não autorizada de imagem íntima é um problema complexo e amplo. E pode envolver, inclusive, vários atores. Pode ser um hacker, alguém que entra indevidamente num sistema, um ex-namorado, um colega de trabalho. Há casos até mesmo de colega de trabalho que acessa o celular do colega de baia, tem acesso às imagens íntimas e divulga dentro da empresa. Então, essa divulgação não autorizada de imagens íntimas é um fenômeno muito complexo. Eu posso pensar em vários cenários, em vários atores, em vários danos. Então, é importante pensarmos nesse ambiente e, a partir desse ambiente, entendermos, né, que há várias espécies de situações. A pornografia de vingança é uma divulgação não autorizada de imagem íntima. Porém, a pornografia de vingança, também chamada de revenge porn, ela tem alguns atributos específicos. Né? A gente verifica que quem divulga o conteúdo tem um intuito doloso, tem um intuito de causar dano e dolo, há um dolo claro. Ele visa causar um dano, a forma de exposição é uma exposição para, de fato, ser extremamente lesiva ao titular. E na pornografia de vingança, a gente vai verificar que do outro lado tem alguém com quem a vítima já se relacionou em alguma medida. Pode ser um ex-namorado, um companheiro, alguém que conheceu em um aplicativo, mas essa ideia da pornografia de vingança, esse termo, vingança,
né, tão popular aqui no Brasil e um pouco questionável em certa medida. A gente pensa muito nesses casos em que há um intuito doloso, alguém com quem a pessoa já se relacionou. Mas a divulgação não autorizada da imagem íntima é um fenômeno, repito, complexo. A gente tem que entender que, às vezes, na situação, não há vingança. Pode ser alguém que entra no seu aparelho e resolve divulgar o conteúdo. Ou que ameaça você, falando que vai divulgar, pede um valor financeiro, você não encaminha esse valor e ele divulga. E um ponto muito interessante na divulgação não autorizada de imagens íntimas é que a vítima, como regra, é mulher. E como regra, é uma mulher jovem. A gente verifica nessa questão um problema de gênero muito grave. Por quê? A gente vive numa sociedade machista, numa sociedade patriarcal, com valores muito tradicionais. Então, a mulher, quando se expõe nua em uma foto, quando está nua em uma foto, é julgada, é vista de uma forma negativa, terá problemas familiares, sabemos disso, que como regra a família vai trazer um questionamento muito forte, provavelmente sofrerá constrangimentos no trabalho, na rua, constrangimentos com terceiros. É um problema grave que envolve principalmente mulheres e mulheres jovens, porque são mulheres que estão no mercado de trabalho, que têm vida em faculdade, que estão em grupos. Então, isso traz um constrangimento, isso traz uma violação muito grave à mulher. E sabemos que se um homem tem um nude, um chamado nude vazado, geralmente ele é visto como macho viril, né? Poxa, ele é um pegador, ele está divulgando fotos. Para o homem, isso não causa a situação grave que causa a mulher. A sociedade, como regra, recebe a situação de uma forma positiva. Porém, se eu tenho uma mulher do outro lado, ela vai ser cruelmente julgada, poucas vezes ouvida, poucas vezes ela recebe ajuda, assessoria jurídica adequada. Quantas vezes eu já entrei em situações em que a mulher teve uma assessoria jurídica completamente errada no início, e isso prejudicou até mesmo a obtenção de provas. Outro ponto muito importante é que as mulheres têm muita vergonha de denunciar, vergonha de contar a situação ao público. Geralmente, nos casos que eu peguei, elas só noticiaram quando a situação ficou muito grave. Quando o vídeo, quando a imagem já tinham se tornado virais em sites de pornografia, em sites de prostituição. E é muito difícil, depois de tornado viral, fazer a remoção completa do conteúdo. Porque mesmo se tudo der certo e eu conseguir remover, o que é raro, qualquer pessoa pode fazer o upload novamente. Então é muito importante, claro. Não, a rigor, né, na verdade, é porque a mulher ela é duplamente ou triplamente penalizada, não somente por causa da divulgação não consentida, né, de imagem íntima ou de ato sexual, mas porque acaba que ela enfrenta muitos problemas, inclusive para encontrar o apoio necessário, bem como ela acaba sendo culpabilizada pela divulgação que ela não autorizou, né? Então a culpa é dela, né? Que a gente volta sempre naquele clássico, né? Que a mulher, normalmente, quando é estuprada, é porque está usando roupa curta, é porque não se deu respeito, quando, na verdade, né, a culpa é completamente do ofensor, de quem divulgou sem autorização, e acaba que a mulher ela é penalizada por toda a sociedade, né? Não somente por quem está tentando se vingar dela, né, inadequadamente, mas também em virtude da próprio preconceito e da discriminação social que acabam penalizando ela fortemente. Eu queria, Chiara, até para você continuar, mas por causa do tempo, te ouvir também um pouco sobre o artigo 21 do Marco Civil da internet, né? Exatamente para que a gente possa fazer a distinção entre o artigo 19 e 21. E se na sua visão, Chiara, o artigo 21 ele é suficiente, ele é adequado para combater de maneira ostensiva e enérgica a divulgação de imagens íntimas ou de atos sexuais, principalmente tendo em conta
essa vulnerabilidade de gênero que você acentuou de maneira tão correta e tão brilhante. Queria te ouvir um pouquinho sobre o artigo 21. Perfeito. E outro argumento, Vitor, que as mulheres escutam muito é: você assumiu o risco quando enviou a foto. Então, esse argumento, você assumiu o risco, você se autoexpôs. Lembrando daquele caso icônico do topless do STJ, lembra? Quem se autoexpõe não pode esperar ficar em uma redoma. É a mesma lógica. Quem manda uma imagem íntima, quem encaminha, quem deixa ser fotografada, está assumindo o risco de sofrer um dano. Quando, na Não é verdade, você tem uma assim, tá longe de ser esse cenário. Quando, na verdade, você tem uma expectativa de privacidade gigante, né? Altíssima, Com pessoas altíssima. próximas, parceiros, companheiros, né? E é algo saudável, algo completamente saudável. A expressão da sexualidade é algo completamente natural e saudável. Esse tabu tem que ser quebrado. Esse tabu com a nudez no Brasil tem que ser quebrado. Isso vem de uma moral cristã, tradicional, que não mais se coaduna com a nossa realidade, com a nossa forma de ser. A nudez é muito bonita. O corpo da pessoa é um corpo bonito. Temos formas, temos traços, temos beleza. A própria expressão da sexualidade é algo importante, é algo saudável e muito necessário pós-pandemia, né? E, brincadeiras à parte, quando alguém encaminha uma imagem íntima, ela envia esperando que a outra parte se comprometa a cuidar e não compartilhar do material. O consentimento, nesse caso, é um consentimento expresso e específico. É só para aquela pessoa ter acesso ao conteúdo naquele contexto e sem compartilhamento. A dinâmica é quebrada, a confiança é quebrada quando temos o quê? Esse envio sem autorização, esse acesso sem autorização e o posterior compartilhamento. E é muito comum que esse compartilhamento da imagem seja encaminhado com o nome e o contato da mulher. Não é apenas a imagem. Geralmente é encaminhada alguma forma de contato junto e o nome dela, para causar realmente uma exposição, um constrangimento. A gente verifica muito que não é só a imagem que é divulgada. Sempre são deixados rastros para que seja possível encontrar a mulher. E entrando no artigo 21 do Marco Civil, quando a gente pensa no Marco Civil da Internet, a Lei 12.965 de 2014, pensamos de cara no artigo 19 do Marco Civil, que traz a responsabilidade civil do provedor de aplicações de internet por conteúdo de terceiro. Em bom português, ele responde a seguinte pergunta: qual é a responsabilidade civil do Facebook se um usuário posta um conteúdo causando um dano a terceiro? Ou seja, não é conteúdo do Facebook. É um usuário do Facebook que posta um conteúdo causando um dano a terceiro. Por muito tempo houve um debate muito importante nos tribunais e na doutrina sobre como deveria ser o regime de responsabilidade, e o Marco Civil, no artigo 19, trouxe um regime subjetivo de responsabilidade após notificação judicial. Então, o provedor, após notificado judicialmente, tem o dever de remover o conteúdo. Porém, o Marco Civil não impede que o provedor remova diretamente, chancelando com seus termos de uso. Então, pelo 19, na verdade, temos duas formas de remoção de conteúdo. Uma em que o provedor, mesmo notificado extrajudicialmente, ele mantém o conteúdo, vai para análise judicial. Se houver uma decisão judicial impondo a remoção específica, ele é obrigado a agir.
Se ele não age, vai também ser responsável pelos danos causados à pessoa. Primeiro cenário. Cenário 2. O Marco Civil não impede que o provedor, uma vez notificado, pela forma que for, ele opte por remover o conteúdo com base nos seus termos de uso. E mais, ele nem precisaria ter sido notificado. O provedor, pelos seus termos de uso, porque o provedor é um serviço, há um contrato de adesão e esse contrato é aceito pelo usuário. Com base nos seus termos de uso, o provedor pode remover o que não estiver de acordo com as regras da plataforma. Esses termos precisam ser mais transparentes? Sim. As sanções precisam ser mais claras em caso de violação? Sim. Porém, é uma plataforma, é um modelo de negócio com um contrato de adesão e regras de uso. O artigo 21, ele é um artigo bem interessante, porque ele nasce dentro do projeto de lei do Marco Civil. Ele vem em socorro de uma série de reportagens que apareceram na mídia de meninas, adolescentes, que estavam se matando e se automutilando em razão da divulgação não autorizada de suas imagens íntimas. Como houve uma pressão midiática muito forte, se escolheu esse caso da divulgação não autorizada de imagem íntima como exceção ao 19. Olha que interessante. Porque há várias situações que são igualmente lesivas. Pensem, por exemplo, em um cyberbullying com uma criança. Há várias situações que me parecem muito próximas em termos de lesão. Mas se entendeu a divulgação não autorizada de imagem íntima como uma necessidade de exceção ao 19. É uma exceção correta? Claro que é, sem dúvidas. E protege bastante, né? Pelo 21, após notificado extrajudicialmente, o provedor de aplicações terá o dever de remover o conteúdo lesivo. Essa notificação extrajudicial pela vítima ou seu representante tem que ser específica. Uma vez recebendo a notificação, o provedor tem dever de agir. Se ele não age, se ele não remove, ele também será responsável por reparar esse dano. É um artigo muito bem recebido. O STJ recebe o Marco Civil como um todo, tanto o artigo 19 quanto o 21, e é um artigo muito aplicado na prática. É um artigo bastante interessante. Cara, queria te ouvir também um pouquinho sobre esse tema, não mais sobre a responsabilidade em si, né, do provedor, mas em relação ao compartilhamento, principalmente hoje, né, nos grupos de WhatsApp, enfim, é bastante comum, né, que na verdade os usuários eles acabem compartilhando e replicando, né, e acaba, como você deu o exemplo um pouco mais cedo, se tornando um viral, assim. Tantos grupos já receberam, tantos destinatários já receberam, que é difícil a gente realmente conseguir a remoção completa daquele conteúdo. Então, na sua visão, já que o 19 trata da responsabilidade do provedor, como fica a responsabilidade, né, em relação a essas pessoas que compartilham esses vídeos, que compartilham essas imagens íntimas ou esses dados sexuais? Exato. Toda pessoa que edita, publica, compartilha, passa para terceiros esse conteúdo, ela é responsável, tanto em âmbito civil quanto em âmbito penal. Inclusive, nós já temos tipos penais específicos para quem divulga imagem íntima sem autorização. Inclusive, temos tipos penais no Código Penal e no Estatuto da Criança e do Adolescente. É importante frisar isso. No ECA, tem normas específicas também para quando há divulgação de imagens íntimas de menores. Esse é um ponto bem importante. Bom, Chiara, a gente tem 5 minutos finais aqui da nossa live. Como você sabe, a live aqui ela dura somente 1 hora, né? Porque senão a gente fica com medo. Hoje em dia nem acontece mais tanto, mas né, do Instagram literalmente derrubar a nossa live, como já aconteceu algum tempo atrás.
Mas eu estava até aqui, né, na verdade, né, te ouvindo, e aí você comentou um pouco mais cedo, e eu acho que vale a pena a gente publicizar agora, né, fazer aqui um merchan, né? Mas eu vi que o livro que você comentou estava aqui atrás de mim, por acaso, e não foi planejado, né? Por acaso eu vi o livro atrás de mim. Então acho que vale a pena aqui a gente, na verdade, falar, né, para os seguidores, o livro que a Chiara comentou, que ela tem um artigo excepcional sobre direito à imagem, né, chamado Liberdade de Expressão e Direito à Imagem, Critérios para a Ponderação. Foi publicado nessa obra coletiva, Direito e Mídia, Tecnologia e Liberdade de Expressão, que foi coordenado aí pelos professores Anderson Schreiber, Bruno Terra de Moraes e Chiara Spadatini de Tefé. Então fica aí o registro, tá, cara? Que eu ouvi você falando e vi que o livro estava atrás de mim e realmente vale a pena, né? Esse daqui é uma espécie de segundo volume do Direito e Mídia, né? Com jovens Sim, autores e alunos, né, do mestrado e doutorado da UERJ. Eu sou do Direito e Mídia 1, né, que foi feito lá em 2010, 2011, né? A gente é a primeira versão dos Power Rangers, quase, né? Assim, a gente é a versão mais antiga do Direito e Mídia, mas fica aqui, na verdade, o registro para vocês. Cara, eu vou abrir palavra agora para você tecer seus comentários finais, seus apontamentos finais, mas tem que novamente agradecer. É sempre um prazer ouvi-la falar sobre qualquer assunto, mas especialmente sobre questões relacionadas à imagem, tecnologia. A Chiara recentemente também coordenou uma obra sobre proteção de dados de crianças e adolescentes, que é um livro que está, inclusive, disponível gratuitamente. Então, se a Chiara quiser também comentar, porque a Chiara produz material de altíssima qualidade. Então, fica aqui também o meu registro, tá? Obrigado, Chiara, em meu nome. Um prazer conduzir essa live com você, aprender com você. Obrigado em nome do Instituto Brasileiro de Estudos em Responsabilidade Civil, IBERC, o nosso presidente Nelson Rosenwald, que aqui nos acompanhou, a Flaviana Rampasso também está aqui, o Marcelo Calisto, enfim, vários amigos estavam aqui exatamente para te ouvir, Chiara. obrigadíssimo, Vitor. Fico muito honrada com pessoas tão brilhantes me escutando nessa manhã pós-feriado. Muito obrigada a todos. Agradeço o professor Nelson novamente, Vitor, Rafaela, enfim, toda a equipe que faz um trabalho lindo no IBERC. Agradeço aos meus colegas que me escutaram também hoje. E uma observação, o livro Direito e Mídia está na segunda edição. A gente acabou de atualizar, está muito alinhado com os últimos julgados do STJ, do STF. Tivemos um ano bem interessante em termos de julgados nos tribunais superiores, questões de esquecimento, direito de resposta, propriamente imagem, né? Enfim, em breve, STF julga artigo 19 do Marco Civil, se é constitucional ou não. Então, teremos também, possivelmente, uma edição 3 do Direito e Mídia daqui a uns 2 anos. Mas a segunda edição está novinha, acabou de sair, é uma capa verde, assim, bem bonita. Recomendo muito a leitura. Também agradeço pela menção do livro de proteção de dados de crianças e adolescentes, que esse é um livro que eu fico muito, muito feliz de fazer parte, porque é um livro disponível gratuitamente, livre acesso. Também subimos na Amazon, mas é possível baixar o PDF do livro. É um livro gratuito com autores incríveis, né? Pegamos pessoas chamamos, né, pessoas muito renomadas do direito digital, do direito civil, para fazerem parte dessa obra. É uma obra que busca orientar pais, escolas, ONGs, secretarias, juristas. É uma obra que tem uma função social e foi muito bonita a construção dela, enfim. Ela é coordenada por mim, pela Elora Fernandes, pela Priscila Silva e pelo Sérgio Branco. É uma iniciativa do ITS Rio, conosco. Então, é uma obra muito interessante, de acesso gratuito, acesso livre. Muito pessoalmente, eu acho que materiais com esse cunho deveriam ser sempre disponibilizados de forma gratuita, sempre que possível, certo? Porque ajudam muito na educação digital das pessoas, na educação informacional, protege crianças, protegem adolescentes, que são pessoas em desenvolvimento, pessoas que precisam de uma proteção ampla pelos mais diversos atores. Então, fica também um convite para vocês. Essa obra, ela está disponível no meu Instagram. Quem quiser me adicionar no Instagram, vai ser um prazer continuar essa conversa.
E bem, é isso. Foi muito bom conversar com você hoje, Vitor, sobre direito à imagem. Agradeço mesmo a todos vocês. Foi ótimo. E fico à disposição. A gente que agradece, Chiara. Foi um verdadeiro prazer. No próximo dia 17 de novembro, daqui a 15 dias, daqui a 2 semanas, eu vou conversar com a professora Ana Frazão. Vai ser mais uma live incrível, sensacional. Eu vou falar sobre discriminação algorítmica e responsabilidade civil. Então, conto com a presença de todos vocês. Chiara, mais uma vez, obrigado. Agradeço a todo mundo que nos acompanhou, né? Os associados do IBERC, os alunos, os interessados em responsabilidade civil. Agradeço e até daqui a 15 dias com mais um Live IBERC. Boa tarde já, né? Deu meio-dia, boa tarde a todos. Tenham uma excelente Boa quarta-feira e tarde. até daqui a 15 dias. Tchau, Chiara. Beijo, obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.